Olá, ouvintes, eu sou a professora Camila e é um prazer estar com vocês no EAD na EPT podcast. E eu sou o professor Lucas e juntos vamos conversar sobre um tema muito importante: a constante tensão na educação profissional e tecnológica, a EPT. Isso mesmo, vamos explorar hoje uma disputa bem central, né, entre duas visões. Uma que foca na formação humana integral e outra mais pragmática, assim, voltada para o mercado. Exato. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar as reflexões da Alcidema Coelho Magalhães, que analisou justamente essa dinâmica. Como que as mudanças no mundo do trabalho acabam, influenciando a educação. E quais projetos de sociedade estão por trás, no fundo, dessas diferentes abordagens para a EPT? Porque não é só uma questão técnica, né? De forma alguma. Magalhães retoma uma ideia importante da Acácia Quenzer, sabe? Que os projetos pedagógicos não nascem do nada. Eles são muito determinados por essas transformações no mundo do trabalho, pelas demandas que surgem. Faz sentido. E o modelo de hoje, essa tal acumulação flexível, o que ele exige de diferente do trabalhador, comparando com o passado ou com aquele modelo mais rígido, fordista? Olha, a diferença é grande. O modelo antigo, taylorista-fordista, pediu o quê? Tarefas repetitivas, muito específicas, um aprendizado bem mecânico, né? Agora, a conversa é outra. O que se busca, então? A palavra-chave é adaptabilidade e capacidade de lidar com o novo, com o inesperado. Não é mais só seguir a receita, sabe? O texto da Quenzer, que a Magalhães usa, aponta para a necessidade de, capacidades intelectuais cognitivas mais afiadas. Tipo o quê, por exemplo? Habilidades de comunicação interpessoais. Trabalhar em equipe de verdade, negociar soluções e também criatividade. A capacidade de trazer respostas novas e não só repetir as antigas. É um pacote bem mais complexo. Nossa, parece um perfil de trabalhador ideal, quase. Um profissional polivalente. Mas aí tem um ponto que o material levanta que me parece crucial. Um paradoxo, talvez. Qual seria? Essa demanda toda por gente mais qualificada, pensante, adaptável, ela surge num momento global de muita instabilidade, né? Precarização do trabalho. Exatamente. Esse é o X da questão. É o ponto nevrálgico mesmo. Essa exigência toda coexiste na prática com o desemprego estrutural, com informalidade crescendo, direitos trabalhistas sendo enfraquecidos, né? E as desigualdades só aumentando. Nesse cenário complicado que entra aquele conceito de... Isso. O conceito de cidadania negada, que Magalhães discute. Cidadania negada. O que isso quer dizer, assim, na prática para o trabalhador? Significa o seguinte: o trabalhador é quem produz a riqueza, certo? Com o seu trabalho. Mas muitas vezes ele é impedido de aproveitar plenamente os resultados disso. E também dos direitos básicos que formam a cidadania. Que direitos seriam esses, além do trabalho em si? O direito a um trabalho digno, claro, com salário justo, condições seguras. Mas vai além. Acesso à saúde de qualidade, moradia adequada, educação que emancipe, não só que treine, lazer, cultura, enfim. Entendi. Quando esses direitos são negados ou são oferecidos de forma muito precária, aí temos essa cidadania negada. E isso, veja bem, impacta direto o debate sobre que tipo de EPT é oferecida ou que se considera suficiente, sabe, para essa população. Fica claro. A forma como a sociedade lida com o trabalho e distribui os resultados acaba definindo o que se espera da educação profissional. E imagino que isso nos leve direto àqueles dois grandes projetos em disputa que a Magalhães descreve na EPT. Exatamente. A EPT vira um palco, um campo estratégico nessa disputa maior, né? Entre visões de mundo, de sociedade, a disputa capital versus trabalho. De um lado, a gente tem o que o texto chama, com base em Araújo e Rodrigues, de pedagogia das competências. Essa seria a visão mais pragmática, né? Focada no mercado. Isso. A lógica é bem instrumental. O foco principal é adaptar o sujeito, o estudante, às necessidades imediatas do mercado de trabalho. É formar para a função. Aquela coisa do saber fazer, treinar para tarefas específicas para conseguir um emprego logo. Exatamente. Desenvolver as competências que as empresas estão pedindo agora.
Muitas vezes, essa visão está bem alinhada com a teoria do capital humano, sabe? Sei. Aquela ideia de que se a pessoa investir na própria educação, individualmente, ela garante o sucesso no mercado. Isso. A perspectiva acaba sendo bem individualista, meritocrática. Cada um por si. Mas o material faz críticas a essa teoria, não faz? Faz sim. Citando Ramon de Oliveira, o texto alerta que essa teoria pode acabar mascarando as desigualdades que já existem na sociedade. Afinal, o acesso a uma educação que permita desenvolver essas tais competências já não é igual para todo mundo, né? Verdade. Então, jogar toda a responsabilidade do sucesso ou fracasso no indivíduo acaba ignorando as barreiras sociais, econômicas. No fim das contas, a pedagogia das competências nessa leitura crítica acaba servindo prioritariamente aos interesses do capital. Entendi, faz sentido a crítica. E qual seria, então, a alternativa a essa abordagem mais focada só no mercado? A alternativa que o texto apresenta é a perspectiva da formação humana integral. E aqui, olha, a lógica é bem diferente. Diferente como? O objetivo não é só formar para uma tarefa, para uma função específica. É desenvolver o ser humano como um todo, sabe? Nas suas várias dimensões. A científica, a técnica, claro, mas também a cultural, a ética, a política. Então não é só o saber fazer. Não. É também, e talvez principalmente, a compreensão crítica da realidade. Entender o porquê das coisas, como o mundo funciona, como o trabalho se insere nisso. E tem um conceito que parece central aí, né? O trabalho como princípio educativo. O que isso significa exatamente? Não é só preparar para o trabalho, como na outra visão. É mais profundo. Significa usar o trabalho, mas o trabalho entendido como a atividade humana essencial que transforma a natureza e a sociedade. Como ponto de partida e de chegada do aprendizado. Como assim? É investigar os processos de trabalho em si, sabe? A ciência que está por trás, a tecnologia envolvida, as relações sociais que se formam ali, o impacto na sociedade, no ambiente. Para quê? Para, a partir dessa análise concreta, entender o mundo de forma mais crítica, mais completa. Ah, então não é só treinar para apertar um parafuso, mas entender todo o processo que leva aquele parafuso estar ali e qual o impacto disso. Exato. É entender o significado e as implicações do trabalho na vida das pessoas e na sociedade. Não é só emprego, é compreensão. Entendi. A ideia, então, é formar não só um técnico eficiente, mas um cidadão trabalhador que seja consciente, que consiga analisar o mundo à sua volta e, quem sabe, até agir para mudar o que precisa ser mudado. Perfeito. A perspectiva é mais coletiva, busca a emancipação, autonomia intelectual, a transformação social. É uma visão que está ligada a ideias como politécnia. Politécnia. É, a ideia de superar aquela divisão antiga entre trabalho manual e trabalho intelectual, sabe? Oferecer uma formação mais ampla que junte diferentes saberes. E também a ideia de escola unitária, que seria superar a divisão entre uma educação para elite e outra, mais pobre, para a classe trabalhadora. Fica bem claro que são duas filosofias educacionais bem diferentes, com objetivos quase opostos, né? Mas como é que essa briga de ideias aparece no mundo real? Nas leis, nos currículos das escolas técnicas? Isso não fica só na teoria, imagino. Políticas públicas e mudanças curriculares. A Magalhães ajuda a gente a ver esse filme, aquilo que se chama de velha institucionalidade, que veio lá dos anos 30, 40. Sim. Era muito marcada pela separação. Tinha um ensino profissionalizante, mais para o povão, focado no fazer, às vezes até meio assistencialista, e do outro lado o ensino para preparar para a universidade, para a elite. O sistema S, tipo Senai, Senac, vem muito dessa época, né? Bem focado no técnico e separado da educação geral. Uma educação dualista, né? Bem dividida. E quando isso começou a mudar, pelo menos na lei? Marco foi a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. Foi importante porque, pela primeira vez, a lei falou claramente na possibilidade de articular a educação profissional com a educação geral, de integrar isso na educação básica, ligando com o trabalho, ciência, tecnologia. Parecia um caminho para superar aquela divisão. Parecia, mas a gente sabe que entre a lei e a prática...
Exatamente. Logo depois, em 97, veio um decreto, o 2208. Ele dizia que ia regulamentar a LDB, mas o que ele fez na prática foi Separar de novo. fragmentou a EPT em níveis, desvinculou do ensino médio regular. Foi o que a Coenzer chamou de ajuste conservador. Ah, então deu força para aquela outra visão, a das competências? Isso. Esse decreto acabou impulsionando a pedagogia das competências, o foco no treinamento específico. E aí vieram as críticas, como o da Marise Ramos, dizendo que isso limitava demais a formação, deixava só no instrumental mesmo. Que dança, hein? Um passo para frente com a LDB, um para trás com o decreto. E como continuou essa história? Teve mudança de novo? Teve. O cenário começou a virar de novo ali no início dos anos 2000. Aquele decreto 2208 foi revogado, e aí veio outro, o 5.154, de 2004. Esse novo decreto, sim, ele reabriu de verdade a porta para a integração da EPT com o ensino médio. Ah, legal. E como? Ele permitiu coisas como o currículo integrado, sabe? Aquela ideia de juntar mesmo as matérias gerais com as técnicas, de articular trabalho, ciência, cultura, tecnologia de um jeito mais orgânico. Foi o começo do que chamaram de nova institucionalidade. E foi isso que levou à criação dos institutos federais, os IFES? Sim, esse movimento todo acabou levando à Lei 11.892, de 2008, que criou a Rede Federal e os institutos federais. A ideia por trás era ter instituições fortes, que pudessem realmente colocar em prática essa visão de formação integral, integrada. Foi um avanço, sem dúvida. Mas imagino que a disputa não acabou aí, né? Não mesmo. Como a Magalhães aponta, a criação dos IFES até acirrou o debate interno, sabe? Dentro das próprias instituições, a briga entre a visão pragmática e a visão da formação integral continuou, e continua até hoje. E o texto ainda menciona que essa caminhada rumo à integração teve problemas mais recentes, retrocessos. Sim, infelizmente. Citando uma análise do Lucas Pelissari, a Magalhães argumenta que ali, a partir de 2016, vieram algumas contrarreformas, incluindo a reforma do ensino médio, que foram vistas como um novo ataque àquela perspectiva da formação integral. Em que sentido? No sentido de reconfigurar a EPT de novo, para alinhar mais com os interesses imediatos do mercado, sabe? Enfraquecendo um pouco aquela busca por uma formação mais ampla, mais crítica, é um sinal de que a disputa tá bem viva, longe de acabar. Nossa, essa visão histórica deixa muito claro como política educacional é um campo de batalha mesmo, né? Agora, tentando trazer isso para o chão da escola, para quem está lá ensinando ou aprendendo, como essas duas visões, competências de um lado, formação integral do outro, se traduzem em práticas diferentes no dia a dia? O que muda na sala de aula? Muda bastante coisa, viu? Numa abordagem que foca só na pedagogia das competências, o professor acaba tendo um papel mais de instrutor, talvez. Um treinador de habilidades bem específicas. O foco é muito no resultado que dá para ver, para medir. Tarefas bem definidas que o mercado está pedindo. E o currículo? Tende a ser mais quebrado, fragmentado. Uma disciplina aqui, outra ali, sem muita conversa entre elas. Certo. E na perspectiva da formação humana integral? Como seria o professor, a aula? Bom, a ideia é que o professor seja mais um mediador do conhecimento. O objetivo não é só passar informação ou treinar uma habilidade. É instigar a curiosidade, a pesquisa, a reflexão crítica. Ajudar o aluno a conectar a teoria com a prática. E tudo isso com o contexto social lá fora. E o currículo, nesse caso? Busca ser integrado. Mostrar como as coisas se conectam. O trabalho, a ciência por trás dele, a cultura onde ele acontece, a tecnologia que se usa. Valoriza-se mais o diálogo, sabe? Problematizar as coisas, construir o conhecimento junto, usando aquele conceito, o trabalho como princípio educativo. Entendi a diferença na abordagem pedagógica. Isso me faz pensar direto no estudante. Para quem está ali, recebendo essa educação, qual é a diferença real, talvez a longo prazo? Porque a gente entende que a promessa de um emprego rápido, pela via das competências, pode ser bem atraente, né? Sem dúvida. É uma questão super legítima e comum. E sim, a formação pragmática pode facilitar a entrada no mercado para aquela função específica naquele momento.
O ponto que o material levanta é sobre a sustentabilidade disso, sabe? E a amplitude da formação. Como assim? Essa abordagem mais focada pode acabar limitando a compreensão do estudante sobre o cenário maior. As relações de trabalho, para onde a tecnologia está indo, as questões sociais por trás de tudo. Isso pode gerar uma adaptação meio passiva, sabe? E talvez dificultar a capacidade de lidar com mudanças maiores lá na frente, ou até de questionar as próprias condições de trabalho. Corre o risco de ver a educação só como um meio para o emprego e não como algo mais amplo. Exato. O risco é reduzir a educação a um passaporte para o emprego, e não enxergá-la como um processo de desenvolvimento humano, de formação para a cidadania também. E qual seria o contraponto da formação integral, pensando no estudante? Bom, a aposta da formação integral é que ao desenvolver a pessoa em várias dimensões, intelectual, cultural, social, ética, técnica, ela prepara não só para um trabalho específico, mas para o trabalho num sentido mais amplo, e para a vida em sociedade. E como isso ajuda na prática? Ao estimular a autonomia, o pensamento crítico, a compreensão das relações sociais, a ideia é capacitar o estudante não só a se encaixar no que existe, mas a analisar, a intervir e, quem sabe, ajudar a transformar a própria realidade. O Gaudêncio Frigoto, que a Magalhães cita, até aponta uns pilares para uma EPT que emancipa. Quais seriam? Ter o trabalho como princípio educativo, como já falamos, ter a pesquisa como princípio pedagógico, ou seja, incentivar a investigação, a busca por respostas, ter os direitos sociais como um eixo importante, sempre considerar o contexto histórico e social e buscar a união entre ensino, pesquisa e extensão, não separar essas coisas. Fica claro que é um projeto educacional bem mais ambicioso, né? Talvez mais difícil de colocar em prática, mas com um potencial de transformação muito maior. Exatamente. E isso nos leva de volta à reflexão final que o texto da Magalhães propõe. Fica muito claro, depois dessa conversa, que a IPT não é um campo neutro, né? Ela está totalmente mergulhada nessa disputa entre projetos diferentes de sociedade. Sim. Então, defender a perspectiva da formação humana integral, politécnica, omnilateral, essa que busca desenvolver todas as potencialidades humanas, é, na visão que o texto apresenta, defender um projeto que busca emancipar a classe trabalhadora. E essa defesa fica ainda mais importante diante daquelas tendências recentes que a gente mencionou, que parecem querer puxar a EPT de volta para um lugar mais restrito, né? De mero treinamento para o mercado. Sim, o material lembra, citando Frigoto de novo, que a realidade hoje tem essa dualidade. Tem riscos, tem retrocessos acontecendo, mas também tem possibilidades de construir alternativas. A questão é ter clareza sobre qual projeto de EPT serve só aos interesses do mercado e qual busca a emancipação humana e social. É uma escolha política, no fundo. Exato. E como a autora conclui chamando para ação coletiva. Ela diz algo como, para avançar precisamos sonhar e agir em mutirão. É preciso união para levar esse projeto adiante. Essa ideia de agir em mutirão por uma educação transformadora é muito forte. E deixa uma pergunta no ar, né? Para todos nós que nos interessamos por educação, por trabalho, quando a gente pensa na formação profissional e tecnológica que queremos, o que a gente busca? É só moldar peças para encaixar na engrenagem que já existe no mercado? Ou é cultivar mentes críticas e mãos habilidosas que possam talvez imaginar e ajudar a construir engrenagens diferentes para o futuro? Fica aí a reflexão. Com certeza, uma reflexão fundamental. E para quem quiser continuar acompanhando essas discussões, esses aprofundamentos sobre a educação profissional e tecnológica, a gente convida a se inscrever aqui no canal EAD na EPT Podcast. Isso mesmo, não deixem de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com os colegas. A participação de todos é muito importante para a gente fortalecer esse espaço de diálogo e reflexão. Até a próxima!